Amada igreja, paz do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, pegue sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 24. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24. Enquanto você localiza, eu rendo graças ao Senhor por mais esta oportunidade de vida que Deus nos concede. E aqui estamos mais uma vez nesta casa de adoração para que o nome do Senhor continue sendo adorado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Adelso, pastor Ivonete, todos os obreiras que ajudam, que pontilham para o crescimento desta obra. Que Deus assim os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, do meu irmão, pastor Márcio Cavalcante. É um presente de Deus para a minha vida aqui no estado de São Paulo. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, Nicole, que está aqui me acompanhando nesta noite. Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Mateus 14, a partir do versículo de número 24, que diz: E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Você senta dando glória para Jesus Cristo. 1 João, número 2, verso 6, a Bíblia vai nos mostrar, através do apóstolo, que aqueles que dizem estar com Cristo têm que andar como Cristo andou. E diante desse texto que acabamos de ler, há uma grande lição da parte de Cristo para nossas vidas nos dias de hoje. Preste bem atenção que o capítulo de número 14 vai nos revelar um momento difícil na trajetória da vida de Jesus. Aqui, Mateus nos mostra que Jesus vai receber uma notícia que lhe traz muita tristeza, pois a informação que Jesus vai receber é que aquele seu parente, João Batista, acabara de ser decapitado. João Batista, primo de Jesus, aquele que tinha intimidade com Cristo desde o ventre da mãe. A Bíblia nos mostra que Maria, quando estava gestante de Jesus, se encontrou com Isabel, que estava gestante de João Batista, e dentro do ventre eles se movimentaram. A notícia vai trazer tristeza, angústia em relação a Jesus em seu comportamento natural, falando-se da parte humana. Aqui vai representar um momento de luto. Alguém da sua família falecera, alguém foi morto, injustamente até, tem aquele sentimento de vingança. Ora, Jesus vai nos demonstrar, diante deste contexto, aquilo pelo qual o crente tem que fazer quando a tristeza bate na sua porta, quando a angústia vem. É tanto que o irmão de Jesus, Tiago, vai escrever que se estás tu angustiado, ore. Quando Jesus recebe esta notícia que vai lhe trazer tristeza, a Bíblia diz que Jesus entra no barco e sai sozinho. A intenção de Cristo é orar, porque a oração é um dos instrumentos, aleluia, da expressão de adoração
E quando ela entra em seu manifesto, atrai para si a presença do Espírito Santo de Deus. E sabemos que onde a presença do Espírito Santo de Deus está, nenhum mal prevalece. É tanto que tem um jargão aí fora que diz que na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Oh glória! Momento da tristeza, momento de angústia não é momento do crente se desesperar. Momento da tristeza, momento de angústia é momento de crente pôr o joelho no chão. Aleluia! É momento do crente entrar em oração. Oh glória! Porque nos últimos dias está difícil demais falar-se a termo de oração. É muita gente procurando coisas e distante da presença de Deus. É muita gente enfrentando um evangelho pelo qual denota-se até existir facilidade, só que diante da essência do Evangelho de Cristo não existe facilidades nenhuma. Sem sacrifício e sem perseverança não podemos contemplar nada da parte de Deus. No reino de Deus não existe facilidades, é tanto que está escrito que o reino é tomado à força, só que muitos têm oscilado diante da presença do Senhor. Muitas pessoas estão vivendo apenas de aparência nos últimos dias. São poucos que oram, são poucos que verdadeiramente usam a oração no seu cotidiano. São poucos que separam tempo da sua vida para implementar a oração. Aleluia! As pessoas no dia de hoje, pelas suas preocupações de conquistar as coisas, estão distantes daquilo que observa da presença de Deus. São poucos que oram, são poucos que jejuam, são poucos que leem a palavra, são poucos que têm aquele prazer de pedir a Deus, aleluia, os dons espirituais. Vivemos em um tempo difícil em que o povo está firmado nas coisas e distante da presença de Deus. É por isso que muitas pessoas não estão prevalecendo, porque na sua maturidade real não existe mais a dependência por Deus, pelo Espírito Santo. Agora a dependência da humanidade está constituída nas coisas: se eu tenho, se eu não tenho, se eu faço, se eu não faço, se eu posso, se eu não posso. Mas revela o Espírito através de Paulo que uma vez nos entregando a Ele, não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Se verdadeiramente Cristo vive, não é mais como eu quero, é como Ele quer. Não é mais no meu tempo, é no tempo dele. O reino de Deus não está sustentado pelas coisas. O reino de Deus é sustentado pela sua presença. E que para essa presença ser atraída, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que sacrificar. O Evangelho de Cristo não é facilidades. O Evangelho de Cristo não é conversa fiada. O Evangelho de Cristo não é oba-oba. O Evangelho de Cristo é cruz, é sacrifício, é palavra, é presença do Espírito Santo de Deus. E eu não posso vir num ambiente desse com o propósito de conquistar coisas, mas eu venho aqui pelo que o meu Deus, Ele é, Ele é, Ele é. Eu não sou adorador pelo que Ele tem para me dar, mas eu o adoro porque Ele é Deus. A humanidade parece que perdeu a dependência do Espírito Santo de Deus. É muita força para conquistar as coisas e pouca força para conquistar a presença do Espírito sobre vossas vidas. Se fazermos um estudo, uma pesquisa, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava muito em doenças psicológicas, não se falava muito em remédio de tarja preta. Só que vivemos em um meio de uma humanidade que para dormir tem que tomar remédio. É muita consulta em psiquiatra, psicólogo. A palavra do Senhor tem sido substituída pela psicologia, pela filosofia, pela sociologia. Mas eu venho da parte de Deus nesta noite
para profetizar e despertar o teu coração e te dizer: a palavra não muda, o evangelho não mudou. Assim como Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que tem glória para Jesus Cristo nesta noite. Por mínimas coisas o povo hoje para. Por mínimas coisas hoje o povo retrocede. Quem pregou para você dizendo que ia ser fácil? Quem disse para você que aqui é como colônia de férias? Quem falou para você que o reino de Deus é ficar de braço cruzado que vai descer do céu? Não, 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 não. É sacrifício e perseverança. Mesmo na dor, mesmo no deserto, eu não posso negar a minha fé. Porque Ele, quando nos procurou, achou no nosso coração um sentimento de verdade. Porque Ele não procura qualquer um, Ele procura os verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não procurou quem tem muitos seguidores, Ele não procurou quem está no cartaz, Ele não procurou quem está na fama da rede social. Ele procura os verdadeiros, adora. E eu vou profetizar: Ele não errou quando te escolheu. E querendo o diabo ou não, o nome dele será glorificado através da tua vida. Que motivo eu tenho para murmurar? Que motivo Deus nos dá para parar? Que motivo Deus te deu? Ou quando foi que Deus te desamparou? Quando Deus te deixou na mão, minha amada? Está reclamando demais, está se vitimizando demais. Deus não tem negócio com quem é frouxo. Deus não tem negócio com quem é covarde. Aqui é guerra. Malmente você se arruma para comemorar uma guerra vencida, outra guerra já surge. Se a viúva não fosse atrás das vasilhas vazias, o azeite não teria multiplicado. Se Naamã não mergulhasse 7 vezes no Jordão, tinha morrido leproso. O reino de Deus, ele não mudou, continua o mesmo. Rabaracia, candarácia. E porque esta humanidade tem recuado, e porque esta humanidade tem deixado a presença dele de lado, por acaso é você super-homem? Por acaso é você Mulher Maravilha? A nossa sustentabilidade de vida está constituída na presença do Espírito Santo de Deus. E isso não é invocado pela voz bonita do louvor, não, pelo conhecimento da palavra, não, por rodopiar, não, por falar em mistério, não, mas é em ter comunhão com Ele, em ter comunhão com Ele, em ter comunhão com Ele. E não tem como ter comunhão se eu não oro, não tem como eu ter comunhão se eu não leio a Bíblia. Lembra de Josué? Ô Josué, para o teu reinado superar, prosperar, tu tem que meditar na minha lei de dia e de noite, para que não tropece o teu pé. Quem não ora tem tendência de não se alimentar. Quem não se alimenta tem tendência de ficar fraco. Quem fica fraco tem tendência de tropeçar. Quem tropeça tem tendência de cair. Mas Deus me trouxe lá do Morro Doce para profetizar aqui: Ele não te quer caído, Ele quer de pé. Eu profetizo sobre a tua vida nesta noite a presença do Espírito Santo de Deus, e que toda patifaria do inferno contra a tua vida, contra a tua casa, seja quebrada nesta noite, para o nome dele ser glorificado. Oh, aleluia.
ele foi orar, diante da notícia que lhe trouxe tristeza, ele entrou no barco e foi orar. A Bíblia diz que a multidão, sabendo que ele saiu, o seguiu. Pastor Márcio, diante do contexto, quem é o necessitado aqui? Foi o parente de quem que mataram? Fale comigo, Jesus. Quem está de luto aqui? Jesus. Quando a gente lê que a multidão está indo à procura dele, o que dá a entender naturalmente é que estão indo consolar Jesus. Estão indo emprestar um ombro para Jesus chorar. Estão indo chorar com Jesus. Só que quando eu li isso aqui, isso me constrangeu, porque a multidão não foi consolar ele. A multidão não respeitou o momento de tristeza dele. A multidão não respeitou o momento de luto dele. A multidão simplesmente levou muitos enfermos para ser curado. Jesus tinha motivo, minha irmã, de olhar para aquela multidão e dizer: vão embora, saiam daqui, nem o meu luto vocês respeitam, não é assim? Hoje eu não vou orar por ninguém. Jesus tinha motivo cabível para despedir aquela multidão, para mandar aquela multidão embora pela necessidade que ele estava enfrentando. Mas quando eu olho para o texto, a Bíblia diz que quando a multidão traz os enfermos, e teve Jesus compaixão por eles. O que é isso, pastor? Mais vale o valor da obra do que as minhas necessidades. Isso é evangelho de Cristo. Se quer aprender alguma coisa, não é com Maria, não é com Pedro, não é com Tiago, é com Jesus. Porque a Bíblia diz: se estás nele, tem que andar como ele andou. No momento do seu choro, ele teve compaixão por aquela multidão. No momento do seu luto, olha para cá, tem momento na caminhada que é assim, que a gente tem que guardar o choro, que a gente tem que guardar o luto. Jesus estava precisando ser abraçado, mas pela sua compaixão ele se dispôs a abraçar. Jesus estava precisando que alguém estendesse a mão para ele, para liberar consolo sobre a sua vida. Mas quando Jesus viu os enfermos, a Bíblia diz: e ele teve compaixão. Mais vale a obra que Deus nos confiou do que toda necessidade que enfrentamos sobre nossas vidas. E eu fui ler a palavra para ver se era isso mesmo, e a Bíblia me mostra que por muitos dias Jesus estava andando com os discípulos, pregando, curando, ensinando. E em determinado momento os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, há muitos dias que a gente anda, porque neste tempo não tinha Uber, não tinha avião, não tinha ônibus, era no pé, era muitos dias, não tinha esse negócio de agenda, não, era no pé, era ser valente mesmo, é obra mesmo, é caminhar mesmo, é sacrificar mesmo. Os discípulos olham para ele e dizem: Jesus, é bom que a gente pare um pouco, a gente está andando demais, estamos com sede, estamos com fome, é bom que a gente pare para comer, é bom que a gente pare para beber uma água, para matar a fome, para matar a sede. E aí a Bíblia me mostra que Jesus olha para o seu discípulo e diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a obra do meu Pai. Em outra ocasião, alguém olha para Jesus, pastor Márcio, e vai dizer para ele: a tua mãe está aí, o teu pai está aí, os teus irmãos vieram te visitar para o culto, para ir, recebe eles. Jesus, olhando para aquela multidão, diz: o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Segura na mão de alguém aí, só essa vez, só esta vez, Deus preparou este culto de missão para liberar isso sobre a tua vida. O evangelho é guardar muitas das vezes o nosso choro para acolher o choro de alguém. Segura na mão dele assim e fala assim: não mudou, é chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra.
não mudou. Jesus guarda seu luto. Jesus guarda seu choro e vai curar, mesmo ferido. Só que hoje em dia acontece só a mínima coisa, eu não vou mais não. Eu não quero oportunidade não vou cantar não vou evangelizar não. Eu não estou bem hoje. Que é isso, rapaz? A tua necessidade não vale mais do que a obra que foi confiada a você. Oh, aleluia. E quando Jesus atendeu a todos os enfermos, a palavra diz no capítulo 14 que ele se preocupa em não despedir aquela multidão de barriga vazia no meio do deserto, em um cenário totalmente desproporcional de providência para alimentar uma pessoa. Jesus está preocupado em alimentar. A Bíblia diz que só homem tinha 5.000, fora as mulheres e as crianças. Olha para mim aqui, para você pasmar com isso, porque eu fiquei assustado quando eu li. A primeira multiplicação do pães e do peixe aconteceu no momento que Jesus estava de luto e num deserto. Oh, eu vou repetir isso aqui para ver se tu aguenta da glória. A primeira multiplicação do pães e do peixe, Jesus não estava vivendo o melhor momento da sua vida, não. Jesus não estava em um ambiente que tinha muito pão, não. A Bíblia nos mostra que ele estava de luto. O seu primo tinha acabado de morrer, e o cenário onde ele estava, oh glória, era cenário de deserto. Não tinha pão, não tinha peixe, oh glória. É nas maiores diversidades das nossas vidas que os maiores milagres da parte de Deus vai acontecer. Só basta apenas estar disposto, só basta apenas manifestar a nossa fé, porque todas as vezes que eu manifesto a minha fé diante de uma adversidade que surge na minha caminhada, eu dou um sinal para o céu que a minha confiança está depositada em Deus. E acerca da confiança, o salmista vai bailar e vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Come deste pão, bebe desta água e se dispõe para fazer a obra que Deus te confiou. Alimenta todo mundo. Da primeira multiplicação, depois de atender a necessidade de todos, olha para cá, você que está pensando que é fácil. Porque tem gente que parece que é assim. Alguém chegou para ele e pregou: ó, vai para a igreja, quando chegar na igreja os problemas acabaram. Aí quando chega aqui que o problema não acabou, aí sai pela rua dizendo: estou frustrado, decepcionado. Vai para a igreja porque estou decepcionado com a igreja. Aí larga a igreja, né? Aqui tem que ser tudo perfeito, porque se vacilar assim é motivo do povo ir embora. Ainda fala mal. Sabe qual é interessante? Pergunta: o que, pastor? Pergunta mais forte: o que, pastor? É que o mundo decepciona a todo instante. Ninguém quer largar o mundo. Ninguém quer largar. Mas aqui dentro, se acontecer: a irmã, não vou mais não, porque a irmã não me deu o paz do Senhor. Me olhou de cara feia, passou por mim e não falou. Já é motivo de estar decepcionado com a igreja. Quem pregou para vocês dizendo que ia ser fácil, minha amada? Quem disse para vocês? Jesus despede aquela multidão e olha para cá. Rapidinho eu entrego, ó. Escute bem isso aqui. Ele olha para os discípulos e fala assim para os discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro. O jargão de hoje em dia é assim: se Cristo comigo vai, eu. Só que agora ele não está indo, está mandando ir. É só você ler o texto para você ver como que estava o mar na hora que Jesus mandou eles atravessarem. O texto diz assim, ó: as ondas estavam altas.
porque o vento estava ao contrário. Na lógica, é murmurar e dizer: Jesus, será que o Senhor não está vendo a tempestade? O Senhor não poderia acalmar este vento, acalmar essas ondas, para depois mandar a gente atravessar? É assim ou não é? Alguém poderia se levantar aqui e murmurar. Se fosse nos dias de hoje, do jeito que a humanidade está indo, era contado no dedo quem entrava dentro desse barco. Só que o texto não vai mostrar nenhum dos discípulos murmurando. Mesmo estando com medo, eles obedeceram a ordem que Cristo lhes deu. Independente do cenário, do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vem acontecer. Se Cristo mandou eu ir, oh glória, oh glória. Se Ele mandar, se Ele ordenar, eu estou na garantia, porque a sua palavra diz: Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria. Se Ele mandar, eu vou, porque eu tenho uma garantia. Eu me lembro quando ele chamou Jeremias no capítulo 1, versículo 11, ele falou para Jeremias: o que é que você está vendo, Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí no versículo 12 ele olha e diz: vistes bem, porque eu sou Deus que prezo pela minha palavra, para que ela venha se cumprir. Se Ele mandar, nós temos que ir, porque a sua palavra diz: passarão céus e terra, mas a palavra dele, ela não passa. Por que andas tu murmurando diante daquilo que Deus já propôs para você fazer? Por que andas tu reclamando diante da direção que Deus já te deu? Por acaso tu queres ensinar a Deus trabalhar? Por acaso é você que conduz o seu barco? No Evangelho de Cristo não tem meio termo. É simples e fácil. Ou serve ou não serve. Ou é do céu ou é do inferno. Ou é da igreja ou é do mundo. Não tem meio termo aqui. Se estar aqui, tem que obedecer aquilo que Deus ordena. Ah, pastor, mas se eu fizer assim vai doer. Que doa. Lembra de Jó, na miséria da sua vida, sem filhos, sem esposa, sem condição financeira. O inferno parou para ouvir Jó. E o que estão gritando é: agora ele vai negar, agora ele vai blasfemar. Mas quando Jó abre a boca, Jó diz: o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará, 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 levantará. Eles entram no barco como Jesus mandou, vão atravessando, e Jesus foi orar, porque ele estava triste, ele precisava orar. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo? Jesus se livra da multidão, se livra dos discípulos, e tem coisas que é só você e Deus. Deus está com saudade de ter um momento com você, só você e Ele. Deus está te chamando para uma nova intimidade. Lembra quando tu descia nas madrugadas? Lembra quando o teu coração ardia e tu fazia os propósitos sem precisar ninguém mandar? Mas tu estava lá, iniciava e terminava. Lembra da tua fidelidade comigo em prestar intercessão, oração, sacrifício, jejum. Lembra da tua intimidade, porque estás tu amarradas com o que comer, com o que vestir. Prega a Deus na minha boca para lembrar uma mensagem de Cristo. Cristo pregando aos seus vai dizer: porque andais vós ansiosos com o que comer? Por acaso não contempla as aves do céu, que não trabalha, não semeia, mas todo dia tem o
o seu alimento. Porque andais vós ansiosos com o que vestir? Por acaso não contempla os lírios do vale, que um dia nasce, outro dia se seca? Mas nem Salomão na sua formosura se vestiu como tais. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estão percebendo que estão comendo e não estão saciando a fome. Não estão percebendo que estão bebendo e não estão saciando a sede. Não estão percebendo que estão plantando muito e colhendo pouco. Não estão percebendo que estão trabalhando e colocando salário em saquetel furado. Mas ainda há uma esperança. O proverbista Salomão vai dizer: enquanto a vida há esperança. E Deus toma minha boca neste altar para te dizer: sobe do monte, busca madeira, edifica minha casa, e eu me alegrarei. E não temas, porque desde a libertação do Egito o meu espírito paira no meio de vós. E ainda hoje balançarei o céu, a terra, o mar, a terra seca. Porque minha é a prata, meu é o ouro, e virá o desejado nas nações. Porque quem viu a glória desta primeira casa, há de ver, 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 que a glória da última casa será. Levanta a mão assim, levanta a mão assim. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Temos que estar dispostos para a oração. Temos que estar dispostos para buscar a presença do Espírito Santo. Porque onde a presença está, nenhum mal prevalece. É atraindo a presença de Deus que toda maldição é quebrada. É atraindo a presença de Deus que toda macumbaria, feitiçaria, palavra de maldição é quebrada. É atraindo a presença de Deus que a pombagira dá o grito de derrota, que o Zé Pilintra bate em retirada, que o tranca-rua pega a sua bagagem. É atraindo a presença de Deus que até a morte, ela vai embora, 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 embora. É a presença de Deus. Fiquem de pé com a permissão do pastor. Depois eu volto aqui para terminar esse mistério. Cadê você que está aqui, pastor? Por alguma questão eu parei e hoje eu estou afastado da presença de Deus. E eu ouvi a palavra e nesta noite eu quero reconciliar com o Senhor. Tem alguém nesta noite que queira entregar a sua vida para Jesus? Pastor, por alguma questão eu parei na caminhada, pastor. Só que eu ouvi a palavra, eu entendi, eu quero me entregar para Jesus. Tem alguém nesta noite? Se tiver, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segure na mão do seu irmão só para a gente encerrar. Fale para ele: desperta. Não fala mais forte, irmão. Fala: desperta. No reino de Deus não existe facilidades. O céu é tomada à força e a porta ainda